Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Boa noite a todos vocês que estão ligadinhos aí na Rádio Web TK Gospel. É um prazer você estar conosco aí. Você estava ligadinho no Vida Feminina aí com a Natália, que trouxe um assunto bem polêmico, bem difícil de se lidar, né, que é a agressão aí do homem na mulher. Mas foi muito bom, deu para aprender bastante. E é bem como eles disseram lá, né? Porque Efésios lá diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo de modo algum sequer agrediria, ao contrário, ele morreu por ela. Então, se o homem não cumprir esse papel, ele não está sendo um homem cristão. Então, o papel do homem realmente é amar e, se for o caso, sacrificar pela sua esposa. E hoje não estou aqui sozinho, estamos aqui com o nosso grande amigo Patrick. Dê uma saudação aí, Patrick, pra galera aí. Boa noite, então, a todos que estão nos ouvindo. Estamos aí junto, eu e o Maicon aí, junto com mais um Papo Teológico aqui na Rádio Web TK Gospel. Um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo, né? E vamos aí resolver mais umas questões aí com as dúvidas do pessoal. É isso aí. O Guilherme também, hoje eu convidei o Guilherme você já conhece o Guilherme aí de todos os horários, todos os programas, convidei o Guilherme aí para dar uma assistência aí, tendo alguma dúvida ele passar para nós os recados, ou até ele mesmo daqui a pouco tendo alguma dúvida ali, que semana passada ele falou que ficou com algumas dúvidas ali, então fica conosco ali, tu vai nos interpelando ali, quando vê que tem alguma situação que tu quer esclarecimento, vai nos ajudando ali, com certeza vai ficar bem bacana aí. Guilherme, dá teu boa noite aí pra galera toda aí. É isso aí, muito boa noite, Maicon, boa noite, Patrick, boa noite a todos que nos ouvem aí na Rádio Web TK Gospel. Pra mim é uma grande alegria estar participando aqui do Papo Teológico. Eu até brincava com ele fora do ar, que eu sou o cara que menos entende de teologia aqui no meio da galera. Os dois são super entendidos de teologia e dos termos e tal. Eu sou o cara mais leigo, mas então eu tô aqui para tentar fazer o papel das perguntas aí. Caso surja alguma dúvida, você pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, que é o 51997546922, ou até mesmo lá na nossa live no Facebook, no facebook.com/Rádio Web TK Gospel. A gente tá ao vivo lá, então mande as suas dúvidas aqui, eu vou estar passando para eles as dúvidas que chegarem aqui na live, e se eu tiver alguma dúvida também durante o programa, eu vou estar colocando um ponto de interrogação no meio desse grande debate teológico. É isso aí. E Patrick, sem maiores delongas aí, o que nós vamos falar hoje? Qual é a treta que a gente quer resolver hoje aí? O papo de hoje é os 4 evangelhos. Nós vamos estar respondendo aí algumas perguntas aí de quem vive uma vida cristã, por exemplo, o que é um evangelho, afinal, né? Por que nós temos 4 evangelhos na nossa Bíblia? Esse tipo de coisa nós vamos responder no Papo Teológico de hoje. É isso aí, se você ficou ligadinho semana passada, a gente estava falando sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que era como foram decididos aqueles livros que seriam os livros sagrados, né? O cânon é justamente isso, são aqueles livros que são os considerados que têm autoridade, aqueles que são inspirados por Deus. E hoje a gente vai estar falando mais especificadamente dos 4 evangelhos, porque, cara, quando começar a ler os evangelhos ali, tendo uma perspectiva, entendendo melhor como eles foram formados, por que eles foram escritos, com certeza a compreensão aí da palavra vai ser muito mais bacana. Guilherme, tu já deve ter lido aí alguns, se não leu todos eles, alguns deles ali, nunca percebeu aí que às vezes tem umas coisas que são igual, umas coisas que são diferentes aí? Sim, são muitas coisas que são parecidas, mas como eu estava ligado semana passada, estava ouvindo o Papo Teológico, são relatos de formas diferentes porque eles foram escritos para pessoas diferentes, né? Para vários povos diferentes, é isso, né, Michael? Isso, exatamente. Estou fazendo uma incorreção aqui. Não, é isso aí. E para começar assim, dando uma introdução, e vamos tentar entender aí por que foram esses evangelhos que foram para a Bíblia. Porque é sabido que teve outros relatos que foram escritos na história aí, né? Mas o que entrou na Bíblia, o que realmente às vezes dirá, esse aqui que são os livros inspirados por Deus, é Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. E Patrick,
Eles são, eles são 4 evangelhos muito parecidos? Ou todos eles aí têm a mesma visão aí? Como é que funcionam esses 4 aí? Pra quem já leu deve perceber umas diferenças aí. Pois é, Michael. Na verdade, os evangelhos eles têm muitas diferenças entre si, né? Como é comum, afinal de contas, eles foram escritos por pessoas que eram testemunhas oculares ou conheciam testemunhas oculares, né? Que viram Jesus ressuscitado e todo o que aconteceu ali na Judéia e Galileia. E esses evangelhos, eles têm algumas diferenças, mas os evangelhos que são mais parecidos mesmo a gente conhece como sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, porque eles contêm a maioria de semelhanças. É, isso aí. Então, se você já sentiu aí qual vai ser o tom do programa de hoje aí, se você quiser deixar seu recado, seu abraço, sua pergunta aí, mande para o 997546922. Você pode também baixar o aplicativo, você pode ouvir pelo site. Então aí participa conosco aí, né? Manda o seu abraço, sua dúvida, se você tiver aí. Compartilha o vídeo aí para você que está no Facebook aí, compartilha para mais pessoas poderem estar assistindo. E no caso aí no Facebook ouvindo, nós estamos só com o nosso áudio lá. Mas para começar, então vamos começar, antes de falar ali como é que eles surgiram, vamos dar um panorama aí, um panorama geral aí dos 4 evangelhos. Como o Patrick falou, os livros de Mateus, Marcos e Lucas, se você já leu, você já deve ter percebido aí que alguns trechos eles são muito parecidos, né, nas palavras. Até tem alguns que chegam a ser praticamente idênticos, né. No subtítulo lá tem até a referência lá, esse texto também está lá em Lucas, esse texto também está em Marcos. Mas esses evangelhos foram escritos de formas, porque a gente tem que entender que a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, mas antes de tudo ela é um livro. É bom, importante lembrar, né, o que é evangelho, né, porque os evangelhos, o que é evangelho? Evangelho significa do grego boas novas, uma boa notícia. É um gênero literário aí que entrou na Bíblia, no Novo Testamento, porque ele mistura um pouco de narrativa, um pouco também de poesia, parábola, e esse é que ele entrou. E o primeiro evangelho, né, que nós temos na ordem ali, é o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus aí, Patrick, o que tu tem para nos dizer do evangelho de Mateus? Quais são as curiosidades aí interessantes dele que tu nos pesquisaste para nós aí? Pois é, né? O evangelho de Mateus, ele é o primeiro evangelho que a gente encontra no Novo Testamento. Não necessariamente tenha sido o primeiro. Exatamente, não foi necessariamente o primeiro a ser escrito. Mas o evangelho de Mateus, assim como todos os outros evangelhos, ele não tem um autor específico. Daí o pessoal pode estar perguntando, tá, mas tem o nome do cara bem ali no título. Mas não, a gente não sabe assim da história com certeza quem escreveu. A tradição cristã mais antiga e confiável que a gente tem é que foi escrito pelo ex-publicano Mateus, né, que abandonou a sua profissão para seguir Jesus. Mateus aí também conhecido como Levi na tradição cristã, e é provável que ele tenha sido o autor deste evangelho. Porque aquele título que vem ali, Evangelho segundo Mateus, aquele título ali, ele não veio originalmente no texto do texto original, isso é colocado depois. Como é que a gente sabe disso? Porque os cristãos primitivos, que tinham um contato mais próximo da fonte, né, vem passando e vem dando autoridade sobre aquele livro como sendo de Mateus, que são aqueles eventos mais próximos, e é um consenso na igreja cristã ali que esse livro realmente de autoria a Mateus. Pra você ter uma ideia, ele foi escrito... A datação na Bíblia é muito difícil ter, mas, digamos assim, de forma majoritária, assim, a maioria dos teólogos, assim, eles entendem que ele foi escrito entre 45 e 55 depois de Cristo. Como o Patrick falou, era um discípulo de Cristo, né, um ex-publicano. E aí que tá, o público-alvo de Mateus, quando ele escreveu o Evangelho, ele tinha o objetivo de escrever para judeus. Ele estava preocupado, né, em tentar mostrar para os judeus que Jesus Cristo, ele era o rei, ele era Deus. Então, se você perceber, ele é um livro mais com termos judaicos, é ele que tem o Sermão do Monte na íntegra, que faz muitas referências à lei de Moisés, porque justamente Mateus quer tentar mostrar onde Jesus se encaixa nas profecias do Antigo Testamento, para eles poderem, os judeus, entender que Jesus Cristo ele é o Messias prometido. Tanto que Mateus começa com a genealogia, ele vai trazendo a genealogia de Cristo até Davi, para mostrar, Jesus Cristo ele é o filho de Davi, ele é o Messias. E toda a narrativa de Mateus ele vai muito focado em tentar apresentar para os judeus, tanto que você vai ver termos lá judaicos que Mateus não se preocupa muito em explicar, algumas tradições judeus que Mateus não se preocupa em explicar, porque ele presume que o público dele isso aí já sabe, então ele já entra direto no texto, não é isso aí, Patrick? Isso mesmo, então ali, né, Michael, já na genealogia ali de Jesus, nós já temos algumas
algumas referências específicas para os judeus, né? Que no caso é o pessoal que leu ali em Mateus, no início de Mateus, viu que tem as 14 gerações de Abraão até Davi, de Davi até o exílio babilônico e do exílio até Jesus, né? Esse número 14 para os hebreus antigos, ele era associado com o nome de Davi. Então é mais uma conexão feita aí por Mateus com Jesus Cristo. É, isso aí. Então, quando você lê o livro de Mateus, você já vai perceber aí uma perspectiva a mais que fala do rei, fala do reino, para justamente essa questão ampla de mostrar que Jesus Cristo ele era o rei que há de vir, né, tendo essa autoridade sobre toda a terra, para realmente mostrar para os judeus que tinham uma dificuldade, tanto tinha dificuldade que crucificaram ele, né, de entender isso. Então, Mateus se propõe a escrever para esse público, né? E interessante que Mateus era justamente um publicano, né? Alguém que era bem, digamos, não era muito bem visto pelos seus companheiros, porque ele trabalhava pro Império Romano e então tinha essa dificuldade. Mas Mateus acabou se convertendo, ele se arrependeu e Jesus o acolheu sem nenhuma restrição, né? E Mateus depois é uma testemunha ocular e nos presenteia com um belo relato, numa perspectiva aí mais para os judeus. Então, se você ler o livro de Mateus, você vai perceber essa característica. E depois, mais pro final, a gente vai fazer até uma ligação que a própria quadrangular, né, Milagre? Nós temos as 4 cores lá, ela tem uma referência com os livros, até ela estudando ali, realmente as referências são bem de acordo com o propósito. Os 4 evangelhos é bem conectado. Isso, dá até um outro legal. tema, porque tem a visão de Ezequiel lá, dos 4 rostos, que tem todo um simbolismo de cada rosto, cada um, e Mateus na quadrangular ele é representado pela águia, que seria a cor roxa, que é o rei, né, o rei que há de vir. Então é bem interessante. Tá entendendo, Guilherme? Tudo certo? E uma aí, tá? coisa bem legal a se frisar mesmo, que foi o que eu disse no início, que os livros foram escritos para pessoas específicas. Eles citaram ali que Mateus tinha muitas referências judaicas, porque ele já direcionava o livro para esse tipo de público. É que nem aqui, se eu for escrever para um público jovem, eu vou escrever com uma linguagem, para deixar mais claro, mais simples, porque eu nem me meto muito na conversa dos dois, porque os dois têm muitos termos, estudaram, que eu tô mais só observando e fazendo algumas colocações pontuais referente àquilo que eles estão falando, mas o legal de perceber quando você vai ler os evangelhos é as particularidades de para quem eles foram escritos, você entender para quem eles foram escritos, para poder entender bem o que o texto quer dizer, o que às vezes as citações que ele faz quer dizer. Para mim é isso. É isso aí. E agora tem a pergunta que querem saber, quem veio primeiro, ovo ou galinha? Porque a pergunta é, quem veio primeiro, Marcos ou Mateus? Hein, Patrick? Olha, Michael, assim, os historiadores modernos, eles datam Marcos mais cedo do que Mateus. O que eles apresentam é basicamente que Mateus e Lucas tiraram como fonte o Evangelho de Marcos, né? Então, é provável que Mateus tenha sido um evangelho mais tardio. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muitas passagens. Interessantemente que todos os versículos que estão em Marcos, ou eles são encontrados em Mateus, ou eles são encontrados em Lucas. Então, Marcos não é uma... Aí, Marcos, ele tem algumas relatos como testemunho ocular, e outras provavelmente com auxílio de Pedro, porque ele era um discípulo de Pedro, né? Marcos, ele provavelmente, aí tem uma discussão, mas eu particularmente creio que Marcos realmente veio primeiro no livro, também a datação aí de 45, 55 depois de Cristo. Ele era um discípulo de Pedro, sobrinho de Barnabé, até Marcos é o cara das tretas, né? O Marcos deu uma treta lá com Paulo, porque eles foram com Paulo até um certo tempo da viagem, e depois Marcos resolveu, acho que viu que o tranco era meio grande, resolveu voltar. Aí na outra viagem, aí Barnabé, seu tio queria levar o rapaz junto. E aí Paulo disse, não, agora não vai junto. Foi uma vez e voltou, agora não vai. E aí, rapaz, deu uma treta lá que Paulo e Barnabé não conseguiram se entender. Então, desde a igreja primitiva tinha as tretas já, né? Paulo deixou a galera na mão, aí voltou. Marcos deixou a galera na mão. Troquei. É que eu tô aqui, pode ver, que eu tô tocando até os nomes aqui, a gente tá tentando, eu tô me Então esse Marcos aí que escreveu o evangelho, mas só para não deixar o rapaz em más mãos nem Paulo, lá depois de algumas cartas, Paulo ele menciona Marcos e agradece pela cooperação e diz que ele é muito útil. Então depois Paulo se entendeu novamente com ele, e Marcos era alguém que andava mais junto com Pedro. Então, e provavelmente se crê que Marcos era um dos 70 discípulos. Se você talvez não sabe, né? Além dos 12 apóstolos, tinha várias pessoas que andavam com Cristo ali, mas os apóstolos eram os 12 mais achegados, eram aqueles que teriam a missão de propagar o evangelho. Mas tinha vários discípulos ali junto, e provavelmente Marcos ele era um desses. Inclusive se pensa que a ceia de Cristo foi na casa de Marcos, né?
que tem, Patrick, sobre Marcos aí? João Marcos, né? Seria o nome completo Isso, dele. na verdade, assim como o nome João no Novo Testamento, a gente encontra vários Marcos, né? Tem um Marcos, o João Marcos, e tem o Marcos o Evangelista, que de acordo com a tradição foi o que escreveu esse evangelho, né? Alguns dizem que é a mesma pessoa, que são pessoas diferentes. A gente não sabe. E assim como os Muito outros provável evangelhos... seja o mesmo. Exatamente. E assim como os outros evangelhos, ele não sabe exatamente quem escreveu esse. Mas provavelmente também foi o João Marcos, ou Marcos Evangelista, foi um desses Marcos aí. E como ele era como ele era discípulo de Pedro, Pedro era uma testemunha ocular, então provavelmente muitos dos fatos ali narrados foi pro Pedro. E Marcos já é bem diferente de Mateus, né? Sim, Marcos ele tem um público completamente diferente. O público dele ele tá escrevendo para romanos, né? Mudamos o público-alvo, então. Mudou totalmente o público-alvo. Os gentios em geral, né? Os romanos, gregos, de todas as partes do mundo, que não são judeus. E aí Marcos a gente fala assim, ó, se você pegar o primeiro capítulo de Marcos e ir até o final, rapaz, fica até sem fôlego. Porque assim, é milagre de Jesus expulsando demônio, milagre de Jesus expulsando demônio, milagre de Jesus expulsando demônio, assim. Marcos é um filme de ação. É que provavelmente o livro precisava surpreender mais para que as pessoas... Eu vou tentar aqui fazer um negócio mais racional. Vamos ver se vai acertar aí, adivinha? Provavelmente ele tem que ser mais... Tentar atrair mais as pessoas, porque as pessoas não criam muito em Jesus de uma forma tão fácil, não tinha muita cultura de entender, às vezes, algum termo, alguma coisa que, às vezes, lá no Evangelho de Mateus, os judeus entenderiam. Então, por isso que Marcos ele era mais pancada para quê? Eu vou pegar o pessoal na surpresa. Eu vou mostrar milagre, vou mostrar poder que Jesus pode fazer, que aí eles vão ficar vai chamar a atenção deles para cá, e aí eles vão entender o que eu quero dizer lá no meio do livro. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Isso porque Marcos está dizendo para Romano. O que o Romano quer saber se Jesus veio de Davi, veio de Abraão? Para eles não interessa ficar entendendo a lei de Moisés. Então Marcos disse, cara, eu preciso falar para os romanos. Então assim, eu preciso mostrar que Cristo ele é Deus através dos sinais que ele realizava. Então Marcos foca o seu livro mostrando Jesus trabalhando. Rapaz, ali Jesus estava sempre debaixo do pau, parecia que não descansava. Termina um capítulo, começa no outro, e Jesus trabalhando, Jesus fazendo. Tanto é que essa é a visão de Marcos, é Jesus como servo, né? Jesus como servo sofredor, aquele que carrega nossas dores, aquele que veio para servir ao próximo. E na quadrangular, Marcos, ele é ilustrado com a cor azul, a cura, como o animal daquela visão de Ezequiel, como o boi, porque o boi é o cara não, é o animal que carrega as cargas. Que leva as cargas adiante. Mais alguma coisa que eu esqueci, o Patrick, de Marcos? Pois é, né, o Michael, o Marcos, aqui eu tenho que Marcos esperava influenciar o público ao mostrar as ações de Jesus e a reação de outros ao redor dele. Então a evidência para isso é lá em Marcos 15:39, que tem um soldado romano, ou seja, um não-judeu, que não sabia absolutamente nada dos judeus, estava lá na Judéia, parte do exército, e ele exclama que Jesus é o Filho de Deus. O cara que não sabia de absolutamente nada. E ele usa muito os sinais de Jesus. Então, se você ler o livro de Marcos, ele vai ter uma pegada bem diferente, mais nos milagres, né, nos sinais, porque, imagina, você vai escrever para um público que não tem o conhecimento judaico, a tradição, tu não vai ficar focando nesses detalhes, tu vai tentar mostrar Jesus como um cara dos sinais. E tem uma curiosidade no livro de Marcos, não sei se você chegou a perceber, e eu já tive muitas vezes essa curiosidade, fui tentar pesquisar. Tem um único versículo em Marcos que não está em nenhum dos 4 evangelhos, que diz que quando Jesus estava sendo preso e um jovem fugiu e deixou seu linho, sua roupa com alguém e saiu nu, correndo, né? Cara, a explicação mais assim teológica tende que tá ali, talvez Marcos deixou seu registro, talvez esse jovem que ao fugir deixou essa roupa para trás e foi um peladão correndo pelo Israel de noite, era o próprio Marcos. Né, um jovem, por quê? Porque justamente a ceia de Jesus provavelmente foi na casa de Marcos. Então Marcos estava próximo à sua casa, provavelmente ia ter saído com um tecido mais tipo um roupão nos dias de hoje. E é curiosidade, porque vem o texto todo correndo ali, a história da crucificação, Jesus preso, e aí vem assim, entre os que fugiram, um jovem, ao ver um guarda, ele deixa a sua roupa e sai correndo nu. Né, e depois volta. Então, assim, a lógica é que provavelmente esse jovem era o seu Marcos. É uma visão muito particular, né? Uma coisa que parece... Uma coisa como assim, gente, tudo que eu escrevi Jesus, mas só vou deixar um detalhezinho meio assim, eu era o peladão que tava correndo lá. Provavelmente que se disfarçar, sei lá, o que ele pensou na hora que ele fez isso. Ele ficou com medo, a Bíblia fala, né, que todos os discípulos fugiram, né, ele provavelmente ficou com medo, mas talvez alguém não agarrar ou querer segurar ele, acabou ficando puxou com a roupa e ele foi. E como ele estava ali próximo de casa, provavelmente ele não saiu com muitas mudas de roupa, saiu com uma roupa só cobrindo
E aí saiu... E eu quero até aproveitar, Maicon, a transição aqui para mandar um abraço com nossos Manda amigos seus abraços aí pra gente falar um Josias e a Marta estão nos ouvindo lá, então forte abraço ao Josias e a Grande Marta abraço e pro aos Josias, filhos, pra né? Marta. Então, Deus abençoe vocês, só para que aí a gente aproveite o momento de transição entre 2 evangelhos e os próximos 2, que agora a gente vai com qual, Maicon? Isso, agora a gente vai pra Lucas, mas antes eu vou tocar uma... Hã? Não entendi, Patrick. O Patrick dizendo que não acabou Marcos, então fale sobre Marcos. Tem mais ainda, Marcos? Fala, tem mais Marcos Tem ainda. mais mas- de Marcos, não Então acabou. vai. Marcos é realmente um evangelho bem curioso, porque o final de Marcos, ele foi adicionado, sabia disso, ô Guilherme? O final de Marcos, na verdade, o original, ele acaba no versículo 8 ali, capítulo 16, versículo 8. Mas se vocês forem pegar a Bíblia e abrir em Marcos 16, vai ver que acaba no versículo 20. Então a questão é que Marcos, ali os manuscritos mais tardios foram, essa parte do versículo 9 ao 20 foi adicionado por escribas mais tardios, né? E que fala ali, né, que quem é servo de Cristo mesmo, seguidor de Jesus, vai tomar veneno e não vai morrer, vai segurar cobras, não serão picados, coisas assim. Isso foi adicionado, na verdade não fazia parte do original. E muitas Bíblias dizem, a Bíblia foi adulterada. Não, tanto que as Bíblias trazem essa observação embaixo, né? Que geralmente as Bíblias que têm o rodapé vão dizer o versículo tal, não se encontra no texto original. Então a Bíblia ela foi muito clara em dizer que esse texto está em várias cópias, mas ele não foi encontrado no original. O porquê que ele foi adicionado? Talvez para dar um fim ao versículo, ou porque talvez alguém ouviu o Cristo falar e aproveitou, complementou. Mas a Bíblia sempre deixa muito claro, quando tem alguns versículos que não estavam no original, a Bíblia sempre tem a nota de rodapé dizendo que esse versículo tal, às vezes está entre colchetes ali. Então quando você vê um versículo entre colchetes na Bíblia, é porque essa dúvida de se esse versículo estava no pergaminho original ou não. Então a Bíblia ela é muito fiel até em deixar essas lacunas ali, explicar. Pois é, né, Michael? É possível que Marcos não tenha terminado de acabar o evangelho O rapaz dele. estava tão animado, escrevendo ali, que esqueceu de terminar o livro. Foi até o 8, só que o planejamento era até 20 e ele foi até o 8 e aí, largamos. Pois é, né? É possível que ele não tenha acabado o evangelho, é possível que o final tenha se perdido, né? Pode ser também. A chance de que é o final possível, tenha sido outro. Mas o mais provável que tenha acontecido é que Marcos acabou de propósito ali com a ressurreição de Cristo. Porque ele queria, assim, dar um ar de mistério, né? O que acontece agora? Jesus ressuscitou, e agora o que vai acontecer? Era isso. É isso aí. Mas é bacana, isso aí é pra gente ver que eram pessoas comuns que escreveram isso, né? Não era alguém, como a gente falou semana passada, tem gente que acha que no Novo Testamento alguém sentou e resolveu contar uma história toda mirabolante. Não, era a gente que escreveu do jeito deles, não eram escritores, né, grandes profissionais. Então assim, eles escreviam meio sem ordem, sem pé ali, o negócio era relatar. Tanto né? que a gente, por isso eu acho que a parte que mais prova que não foi uma coisa armada é que cada um tem a sua particularidade na escrita. A gente consegue ver vários detalhes diferentes, porque se fosse algo armado, teria pelo menos alguma semelhança no modo de escrever, no modo de contar a história, ou algumas palavras que iriam se encontrar. Mas ali não, mesmo que os versículos sejam semelhantes, para não dizer os mesmos, semelhantes, eles têm as suas particularidades devido ao público-alvo, devido à forma de contar e devido à visão que cada um teve, sendo testemunho ocular do fato, ou até mesmo uma pessoa que conhecia uma testemunha ocular, pelo que o Patrick citou no início. Então, eu acho que é o que nos deixa bem claro que não tem como ser uma obra de ficção, uma coisa que foi tão bem relatada e tão particularmente relatada por várias pessoas, né? Exatamente. Cada um teve seu relato, a sua perspectiva, né? Às vezes até alguns evangelhos você vê que tem uns detalhes que parecem, tinha 2 cegos, tinha um, era... Porque às vezes o cara tá lembrando assim da história, não lembro, eu lembro do fato, mas não lembro do cenário. Às vezes E ele quer também descrever... não era em tempo real, não era uma inscrição em tempo real. Isso é importante, não tava. ninguém tava atrás de um caderninho de Jesus escrevendo o que estava sendo feito, né? São histórias que foram... Talvez às vezes, há relatos que alguns ditos de Jesus, algumas coisas mais assim de ensinos, tenha pergaminhos escritos que provavelmente Mateus se utilizou, porque a gente esqueceu de avisar o detalhe. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Mas um pedaço de Mateus se encontrou fragmentos em aramaico, o que se presume que havia já alguns ditos de Cristo já escrito, e Mateus se utilizou dele e escreveu em grego, porque era o inglês da época, né? Era a língua que se falava na época. Acredita-se então que o pessoal meio que pegou a esperteza de que Jesus falava uns negócios maneiros, falando bem mais um negócio mais popular, e aí o pessoal pegou um caderno e disse assim, agora nós vamos ver aqui quando ele falar uma coisa legal, nós vamos anotar exatamente. E vamos deixar guardado. Isso aqui vai que a gente precisa em algum momento. E é sempre bom lembrar que no Antigo Testamento os judeus tinham uma tradição oral muito forte, né? Então assim, eles chegavam a decorar leis simplesmente em memória.
e manter essa fidelidade na transmissão. Até porque quando Jesus fala para os discípulos, né, ele sobe, aguardeis que eu vou voltar, os discípulos achavam, vamos pregar que semana que vem Jesus está voltando, né? Eles tinham essa noção que Jesus ia voltar a semana que vem. Então, no momento que eles começam a entender que realmente a profecia da volta de Cristo pode ser para muitas outras gerações, aí eles se preocupam em tentar relatar esses evangelhos, como assim, poxa, os apóstolos vão começar a morrer e não vão ter testemunhos oculares. Então eles começam a relatar para que as próximas gerações possam ficar sabendo. E eu até vou sabendo. fazer uma pergunta, Marco, como tu falou um pouco sobre a tradição do Antigo Testamento, eu acho que o único local ali, depois que a gente vê do Antigo Testamento, que conta a história com tantas particularidades é os 4 evangelhos, né? Que contam com tantas visões diferentes. Porque lendo a Bíblia a gente vê que do Antigo Testamento ele tem um texto mais ou menos meio parecido, o pessoal mais ou menos escreve com... Claro que algumas coisas com visões para públicos A, B, C, mas com 4 textos que são mais ou menos semelhantes para públicos diferentes, acho que é mais nos 4 evangelhos mesmo. Até porque o Novo Testamento praticamente ele foi escrito em intervalo de 60, 70, acho que no máximo 100 anos, enquanto o Novo Testamento ele foi escrito aí em quase 1000 anos. Então a proximidade dos eventos foi muito maior. E no Antigo Testamento era muito... Tinha os reis, foram muitos escritores escrevendo sobre assuntos diferentes. Nos Evangelhos teve essa preocupação. Que até a gente vai ver em Lucas, que Lucas relata ali daqui a pouco, que quando ele escreveu o livro, disse que já tinha muitos relatos sobre a vida, mas que ele pesquisou minuciosamente. Mas antes de nós entrar... Marcos era isso então, Patrick? Tinha mais uma coisa que faltou? Eu cortei então, Patrick de Marcos. Vamos de música aí para tomar respirar um pouco aí. Já a gente volta aí para continuar com essa papo bacana aí. Mais difícil que alguém pode escutar durante a sua vida, ninguém pode negar, eu te disse, a terra está tremendo, o chão está movendo, o vento está mudando, e a Bíblia vai dizendo, eu te disse. São grandes terremotos, tufões e furacões, o mar vindo pra cima, e a Bíblia vai dizendo, eu te disse, eu te disse. A história humana mostrou que há um livro que é vencedor. É a própria palavra de Deus que nos diz, ainda tem solução. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Viver é só aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. Festa lá no céu, anjos a cantar. Você é filho de Deus. A alegria vem, a tristeza vai. Já vai tarde então e não volte mais. Fogo acendeu no meu coração, é o meu Deus dentro de mim. Pra poder viver é só aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. Festa lá no céu, anjos a cantar. Você é filho de Deus. A alegria vem, a tristeza vai. Já vai tarde então e não volte mais. Fogo acendeu no meu coração, é o meu Deus dentro de mim. É só aceitar ao Senhor Jesus como Salvador.
Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Tabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. É isso aí, estamos de volta aí com mais outra parte do programa aí, né? Lembrando aí você aí nosso site radiotecagostel.com.br para você acessar, tem conteúdo lá bacana, você pode ouvir a rádio por ali também. E nosso WhatsApp aí 99754, ó, pitou ele agora aí, 6922 aí para deixar seu recado, talvez seu abraço, talvez sua dúvida ali, que é que a gente estamos falando hoje sobre os evangelhos, né? A formação dos 4 evangelhos, falamos aqui de Mateus e Marcos. E vamos continuar aqui agora com o Evangelho de Lucas aí, que é o Lucas é o cara, Guilherme, do TCC. O Lucas, ele foi o cara que fez o TCC do Evangelho da vida de Cristo aí. Explica aí, Matrick, por que o Lucas foi o cara do TCC aí? Então, esse Evangelho de Lucas aí, como todos os outros, também tem um autor anônimo, mas acredita-se que foi Lucas o evangelista que escreveu esse Evangelho. E Lucas, na verdade, a tradição tem que ele era médico, né? E ele era companheiro de Paulo. Né? Então ali a gente já começa no Evangelho de Lucas com ele falando para alguém chamado Teófilo, com o título de Teófilo. Né? Esse a gente não sabe quem era esse cara, se era algum procurador romano, talvez algum advogado que estava ali com Paulo, era algum romano ali que Lucas talvez até encomendado pelo próprio Teófilo, né, o livro. Eu acho que tenha sido realmente um advogado, porque ele fala ali, né, ele menciona que Pilatos e Herodes consideraram Jesus inocente, né? Então é provável, afinal de contas, Jesus é inocente, Paulo também é. Então eu acho sim que pode ter sido um advogado de Paulo. Faz sentido. Por isso, isso cara, é coisa que a gente lê e passa despercebido. Às vezes em detalhes a gente começa a perceber por que o cara lembrou que o Jesus, né? Porque o público que estava escrevendo tinha esse objetivo. E Lucas nos fala ali que no primeiro, o Evangelho de Lucas é o que melhor dá uma introdução, né? Por isso que a gente brincou, é um TCC, tem até a introdução ali, trabalho de conclusão, para quem não sabe o que é TCC, né? Trabalho de conclusão de curso ali, aquele trabalho tem que ser feito bem direitinho, todos os detalhes. E Lucas fala, seu grande Teófilo, né? Eu sei que tem muitos relatos sobre a vida de Cristo, mas eu me empenhei em pesquisar minuciosamente como tudo aconteceu e tentar colocar em uma ordem cronológica. Então ele já fala assim, eu pesquisei. Ou seja, Lucas foi conversar com as pessoas. Provavelmente ele conversou com Maria, conversou com João, conversou com Pedro, conversou com Zezinho, conversou com o cara que foi curado lá, né? Lucas foi o cara que pesquisou o negócio mesmo. E quando Lucas pesquisou, uma dúvida, já vou começar a fazer as dúvidas. Quando Lucas escreveu o evangelho dele, já haviam sido escritos os evangelhos de Mateus e Marcos, ou só Marcos, que eu vi que a gente também falou sobre... o evangelho, a majoritária diz que o evangelho de Marcos e Mateus já tinham sido escritos e que Lucas e Mateus utilizaram Marcos. Há quem defenda que há uma fonte que se chama, que é a fonte Q. É um troço muito sem graça, porque é fonte Q, porque o Q é de um termo em alemão que significa fonte, seria fonte, né? É um troço meio esquisito. O X, tipo o X da matemática. Que como alguns textos de Mateus, Marcos e Lucas são exatamente iguais, há quem diga que talvez tinha algum texto mais anterior, um qual esses autores também se basearam. Mas a ordem que era que Marcos e Mateus escreveram primeiro, aí é uma discussão de talvez quem veio primeiro, porque a gente brinca, quem veio primeiro o ovo ou a galinha, né? E depois Lucas veio já escrevendo já com os textos de Marcos e Mateus existentes. Até a datação aqui de Lucas, ela é de 58 a 61 depois de Cristo. Então, pela datação, já seria um documento posterior a Mateus e Marcos. É mesmo, Patrick? Tô certo? Isso aí. E a questão do Evangelho de Lucas é que ele provavelmente ele faz parte de um conjunto junto com Atos. Então, ali, Atos dos Apóstolos, ele também provavelmente foi escrito por Lucas também, já pelo início ali, né, do prezado Teófilo. Ele avisa, escrevi um livro tal, contando os fatos de Jesus, e agora eu quero escrever um outro livro, né, então ele divide ali, então talvez tenha sido um volume só
e dividir em duas partes, ou talvez escrever um e depois escrever o outro, né? Seriam livros, então, meio que podemos dizer que pode ser que sejam livros encomendados por Teófilo. Um sobre a vida de Jesus e depois Lucas contando sobre a história da igreja primitiva, os livros de Atos ali. Até eu tenho um palpite da época que foi escrito o livro, porque se você perceber o livro de Atos, ele vai começar num relato na terceira pessoa e lá pelo capítulo 18, Atos 17, ele começa na primeira pessoa. E eu e Paulo nós fomos para tal lugar. Então assim, ó, dá para entender assim, ó, então foi naquele período, Lucas já tinha escrito o livro o evangelho dele. Então por isso que é um livro ali que talvez foi escrito antes mesmo da morte de Paulo. Ou seja, foi durante a viagem dele ali, já tinha escrito alguma coisa. Pra mim essa questão de Lucas e Atos ser só um volume só reforça a questão de que Teófilo é um advogado de Paulo, né? Na verdade, porque ele relata primeiro a história de Jesus, o que Jesus passou, e daí depois conta a história dos apóstolos, o que eles fizeram depois da ressurreição de Jesus. Então, pra mim, reforça mais o fato de que é realmente um advogado de Paulo. Porque se eu não me engano, quando ele começa a escrever em primeira pessoa, era depois da primeira prisão de Paulo em Jerusalém, quando eles estavam viajando para Roma. Então se passou aí 2, 3 anos aí. Ele estava em Jerusalém, talvez nesse tempo, provavelmente Lucas aí se empenhou em fazer uma pesquisa bem minuciada, fazer o TCC dele direitinho aí. Pois é, né, Mike? A que público era direcionado esse evangelho de Lucas, sabe? Além desse Teófilo, né, ele de certa forma, ele tinha uma preocupação em falar para o povo gentil. Né, o que é o gentil? O povo gentil não é aquela pessoa show de bola, camarada, não. Gentil era chamado, aqueles que não eram judeus, eram os pagãos. Somos nós somos povos gentis, se for considerado, né? São aqueles que não são judeus. E Lucas tem como propósito do evangelho, ele traz Jesus como um homem perfeito, sem pecado, né? Como o homem. Na nossa bandeira da quadrangular, o livro de Lucas ele representa a cor de salvação, o vermelho, o rosto do homem, porque ele realmente apresenta a humanidade de Cristo de forma perfeita. Né? E tem essa preocupação de mostrar que incorruptível, né? Incorruptível, perfeito, santo. E também Lucas que traz muitos relatos de curas para gentios, que não eram aqueles judeus, para justamente mostrar para o povo gentil que Jesus veio não só para o grupo de judeus, mas Jesus veio para todos os povos. Então Lucas tem essa preocupação de expandir maior o evangelho, tanto que ele repete um pouco o sermão do Monte de Mateus, mas não se detém tanto nas minuciosidades da lei, mas passa mais de uma forma genérica, porque o objetivo dele realmente é mostrar que Jesus ele está para todos os povos. Isso aí, né, Michael? E uma curiosidade que eu achei desse evangelho de Lucas é que um historiador disse que ele foi escrito com um propósito também, né, de ser lido para os cristãos, né, durante o encontro, durante a Santa Ceia, né? Então ali quando eles estavam tomando a ceia do Senhor ali, o pão e o vinho, teve também esse propósito de ser lido o Evangelho de Lucas na Santa Ceia. Então para quem quer ter uma história de Jesus de uma forma talvez não 100% mais com fatos mais em ordem, mas com mais um início da infância, depois da morte, o livro de Lucas é esse livro para quem quiser ter, ver a história, conhecer realmente. Então esse é o livro mais indicado. Né? Se eu quero ver mais os milagres de Cristo, bom, aí tu mete em Marcos. Se eu quero ver mais a doutrina de Cristo dos judeus, vai em Mateus. Então, cada um abordou Cristo, alguns relatos se repetem, mas com um objetivo, com uma perspectiva. E esses são os 3 evangelhos chamados sinóticos. Por que sinótico? Porque sinótico vem na palavra que é uma visão em conjunta. Né? São 3 visões mais ou menos chegando ao mesmo ponto. Por isso são evangelhos sinóticos. Mais alguma coisa sobre Lucas aí, Mateus? Não, Lucas. Misturei os nomes todos. Mais alguma coisa sobre Lucas, Mateus e Patrick. Eu acho que para Lucas é isso aí. Então esses aí são os 3 evangelhos aí que são os mais próximos, que tem muitas palavras cruzadas, muitas referências um com o outro, e tem essa visão. E aí nós entramos num 4º evangelho, que é o evangelho de João. John. Né? Que esse foi escrito bem depois. Bem depois, ele tem uma abordagem bem, digamos assim, diferente das dos demais. Né? Tem toda uma narrativa muito, muito diferente, muito mais profunda, muito mais teológica, né? Mais tentando entender os diálogos de Jesus. E tu sabia que o livro de João foi escrito após o Apocalipse? O Apocalipse é o último livro da Bíblia, mas não foi o último livro escrito. João escreveu o seu livro após o livro de Apocalipse, muito provavelmente. Muito interessante. Isso eu não sabia, mas Marco Oliveira também é cultura. Foi pelo mesmo João ou Michael? Foi pelo mesmo João? Pelo mesmo João. João, o apóstolo de Cristo, né? Tem mais de um João? Eita. Sim, tem vários João. Tem João, filho de Zebedeu, tem João, filho de fulano lá. O João Marcos, o próprio João Marcos. Isso. Mas aqui a narrativa do livro de João, aqui, ele deixa muito claro
que ele era o discípulo. Tu vai pra eliminação, se tu começar a ler o livro, como ele vai narrando os demais personagens, e o discípulo a quem Deus amava, ele acaba se entregando ali, que ele é o discípulo que ficou aos pés da cruz de Jesus, tinha mais intimidade. E João, então, escreveu esse livro provavelmente em uma data aí de 80 a 100 anos depois de Cristo. Ou seja, os primeiros evangelhos foram escritos em 35, 40, 50, e João escreveu ali em 80 depois de Cristo. Pois é, né? É provável que João tenha sido escrito mais tarde, porque ele já apresenta uma teologia, uma filosofia mais consolidada ali, né? Já no início já fala de Jesus sendo a palavra de Deus, e outras coisas, né? E João escreveu que o princípio deste evangelho, o principal objetivo, era escrever para aqueles que não viram. Ou seja, judeus que não foram testemunhas, gentios que não foram testemunhas. Então, o objetivo deste evangelho de João é apresentar mais uma teologia mais consolidada para as pessoas, os incrédulos, né? Que não viram os fatos se desenvolver. Isso que a gente estava falando, já era um período que muitos apóstolos tinham morrido, muitos martirizados, né? E João tem essa preocupação de deixar um relato ali para, talvez que, imagine assim, era 100 anos depois de Cristo, havia perseguição, né? A pessoa sendo presa, e a pessoa, mas quem é esse Jesus que eu estou morrendo? Então vem João ali para dizer, olha gente, eu andei com ele, né? Então assim, esse Cristo vale a pena sofrer, vale a pena ser perseguido, porque eu vi o que ele falou. Né, ele é o Filho de Deus realmente. Tanto que João não entra o texto já explicando o nascimento de Jesus. Ele já entra de paulada, assim. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Ele já entra de sola, assim, já para deixar claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele vem muito com o poder e autoridade de Deus. Na nossa quadrangular ali, João representaria o poder do Espírito Santo, o amarelo, o leão, né, que é o rosto que foi visto lá em Ezequiel. E logo quando o Patrick falou mesmo que nesse evangelho ele já mostra Cristo como a palavra de Deus, a primeira vez que já me veio na cabeça foi isso que o Michael citou, porque tu já começa a pegar a referência que ele já começa a falar como Cristo a palavra, uma teologia, como o Patrick falou, mais consolidada, algo mais fundamentado, né? Algo, não é mais um relato da situação em si, mas sim uma fundamentação teológica. Exatamente. Em cima do fato. Ele não está tanto preocupado em relatar uma história de Cristo em ordem cronológica, ele está preocupado, tanto que é o livro que tu mais vai ver diálogo e as tretas. Né, onde tu vai ver Jesus onde tu vai ver Jesus batendo boca com um fariseu, com um sacerdote ali, é em João. E às vezes tem diálogos compridos ali de Jesus ali, justamente defendendo a sua autoridade como Deus, como sendo eu sou. Ele repete muito essa palavra em João, eu sou. E então esse livro ele tem uma particularidade muito grande ao escrever assim, bem diferente dos outros três. O que mais tem, Patrick, aí? Importante. Pois é, né, Maicon? Eu acho assim, né, que como esse evangelho de João é cheio de metáforas, né, de analogias, como por exemplo, Jesus se referindo a ele mesmo como o bom pastor, a luz do mundo, a ressurreição, etc., a vinha, eu acho que esse tipo de uso de metáfora e analogia é para as pessoas realmente usarem o cérebro, né, entenderem que Jesus, logicamente, né, chegando na conclusão lógica, Jesus é realmente o Messias, né? O Deus esperado pelos judeus ali, o rei esperado pelos judeus para realmente salvar Israel e todo mundo do pecado. Porque ali o cara que estava escrevendo não era o João lá, que provavelmente tinha o quê? 22, 23 anos quando andou com Jesus Cristo, que ainda olhava assim quando Jesus acalmava o mar. Quem é esse que acalma o mar, né? Então assim, já era um João com 70, talvez 60, 70 anos, já com todo o entendimento, conhecimento, tanto que ele é o cara que geralmente vai lendo, quando Jesus fala assim, derrubai esse templo, eu reconstruí em 3 dias, João fala, eles não entenderam que Jesus está falando de si mesmo. Provavelmente na época nem eles entenderam, mas depois eles começaram a compreender. Então assim, é um evangelho muito mais profundo, porque já tem uma consolidação da fé cristã. Os apóstolos já entenderam o propósito de Cristo, já entenderam muito dos seus ensinamentos. Então assim, é um livro que ele vem muito mais explicado, tanto que tem o bom pastor, né? Ele, a partir do capítulo 13 ou 14, praticamente, ele só relata as últimas noites de Jesus, todo aquele diálogo, né, entre a ceia e a crucificação, é João que relata, então ele traz muito esse ensinamento que Jesus mostrou, o que foi feito no íntimo. Então só realmente alguém que foi muito íntimo de Cristo para poder nos relatar com tanta clareza, assim, tanta profundidade o que Jesus fez naquele período. E quem viu meu story lá no meu Instagram, lá, fazendo propaganda agora, o @MaiconTK10 lá, eu coloquei uma fotinho de um papiro, né, o papiro mais antigo que nós temos, que está no Museu Britânico, que ele é do Evangelho de João. Né, ele é um fragmento ali que tem uns 7 versículos do Evangelho de João,
E é uma relíquia, porque ele tem uma data, sabe de quanto? De mais ou menos 120, 130 anos depois de Cristo. É a cópia mais antiga que a gente tem inúmeras cópias, mas essa é o fragmento mais antigo. E aí por aí já tem uma base de uma data, porque se esse papiro foi encontrado lá no Egito, então tu imagina, assim, 110 depois de Cristo, 120, já havia cópias do Evangelho de João lá no Egito, então que provavelmente já foi escrito bem antes. Então ali provavelmente por volta de 80, né? E aí como baseia ali do templo de João, então. João, ele é apóstolo, ele vai morar em Éfeso, ele não mora em Jerusalém, ele vai exilado para a ilha de Patmos, né, onde ele tem a revelação de Apocalipse, onde ele escreve o livro de Apocalipse. Ele retorna para Éfeso e aí então ele escreve o livro de João, né, o seu evangelho. E é ele quem cuida da mãe de Jesus até a morte, né, provavelmente também em Éfeso, né, lembrando que quando Jesus estava na cruz, Jesus olha para João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, né, e ele mesmo explica, e a partir daquele dia João, o discípulo a tomou como sua mãe, né, assim, para te ver a preocupação de Jesus, né, ele veio com um propósito, não era para ser um filho aqui humano, mas ele nasceu de Maria, então assim, ele se preocupa em dizer assim, João, tu é talvez por isso que foi o último apóstolo a morrer, né, porque pela missão que ele tinha de cuidar da mãe dele na velhice, porque ele não estaria mais aqui, então João, tu é o cara que vai cuidar da minha mãe, então tu recebe ela como tua mãe, como se tu fosse o filho dela, e João tem esse cuidado ali em Éfeso de cuidar de Maria. O que mais, Patrick, temos aí de João? O Evangelho de João é isso, né, Maicon? É isso, basicamente. Tem mais algumas questões, por exemplo, do uso do número 7 em João, né? É, isso que eu ia falar agora. Isso aí. Que o número 7, para quem não sabe, os hebreus, eles veem o número 7 como o número da perfeição, né? Por isso que, talvez, lá em Gênesis, Moisés usou a questão do número 7 para os 7 dias que Deus criou, e coisa assim, porque é o número da perfeição, entende? Isso é para mostrar que o mundo é perfeito. Tem também o 7 eu sou, que Jesus falou, né? Que ali entra a parte da luz do mundo, bom pastor. Então Jesus disse, eu sou, e seguido de algo mais importante, né? Algo que ele se referia a si mesmo. Como se fosse títulos. Ele como se estivesse deixando assim, porque o Deus e o hebreu ficava louco com isso, né? Tanto que teve uma hora que os judeus olharam para Jesus assim, cara, tu tá dizendo que tu conheceu Abraão, tu não tem nem 30, 40 anos, tu tá dizendo que conheceu Abraão. E ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, quase foi apedrejado também na hora, né? Porque justamente João quer mostrar, cara, esse homem ele dizia que ele era o próprio Deus, porque ele era realmente Deus. E outra coisa importante, nesse período de João também começou como é normal, né, até os dias de hoje, começou a surgir algumas heresias, né? E começavam... aí começou as tretas, né? Começaram a ter algumas heresias de pessoal dizendo, chamados gnósticos, né? Que são aqueles caras que até hoje existe aí, que dizia que Jesus Cristo não era tão divino assim, não era tão Deus, né? Ele tinha a parte mais humana, ou ultimamente ao contrário, não, Jesus não era tão divino. Jesus não era tão humano, ele era tipo um espírito, um fantasma que andava por aí. Então vinha essas maluquices, e João então se preocupa nesse livro em combater de forma indireta isso, justamente afirmando várias vezes que Cristo ele era homem e era Deus. E se a gente vê as próprias cartas de 1 João, 2 João ali, a gente vê que ele foca muito nessa parte aí de defender. Então assim, ele foi também um apologeta, né? Aquele cara que já estava defendendo a fé cristã na época das barbarices que vinham surgindo naquele período. É por isso que João é tão profundo teologicamente. Diga, Guilherme. Acho que chegou a hora que a primeira vez que o Patrick não entendeu o termo que tu usou aqui. Que eu e tu entendemos e ele não entendeu, olha só aqui. Eu conheço como apologista, não como apologeta. Aí vamos ter uma dificuldade, não sei, realmente eu desconheço, mas eu ouço eles falar apologista. Também pode ser utilizado, mas, apologista ou apologeta. Pode ser talvez que eu tenha me enganado, seja um apologeta, né? Pois é, né? E Maicon, a questão de Jesus falar várias vezes eu sou ali, né? Antes de Abraão, eu sou. Várias vezes ele repetindo a mesma frase, que foi a frase que Deus falou para Moisés lá no monte em Midian, né, que através da sarça ardente, só falou Jesus dizer, eu sou o Deus que vocês acreditam. Porque ele deixou bem explícito ali, né, usando a linguagem dos judeus. Eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus de Israel. Isso aí. E só para completar o livro 7, João se preocupou em apenas, para te ver, olha, tu vê a diferença. Marcos, ele foi o cara que saiu largando milagre atrás de milagre de Jesus Cristo. Largou milagres, exorcismo, milagre. E João se preocupa apenas em relatar 7 milagres, que são as bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho, a cura de um filho de funcionário, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães, o caminhar dele sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Esses foram os 7 milagres que João se limitou a falar. E no final ele mesmo diz, olha, Jesus fez muitos outros sinais que se a gente fosse escrever tudo,
não caberiam, né, em todos os livros do mundo, né? Ele faz ali uma hipérbole, ele exagera. Mas estes que foram relatados é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então João se limitou a falar 7 milagres. Eu até falei com o Patrick, daqui a pouco a gente pode até meter um programa mais para frente para tentar comentar esses milagres, talvez por que João escolheu esses milagres. É um tema bem bacana aí para escrever. Mas eu acho que de João era isso aí, né, o Patrick? De João é isso aí. Então nós já estamos chegando aí no finalzinho do programa, nós vamos ir para mais um intervalo aí, e a gente volta ali só para fazer o fechamento ali, explicar o porquê então desses 4 evangelhos, por que foram esses 4, por que eles que foram escolhidos para formar ali o Novo Testamento e talvez não outros. Então aí, a gente vai de musiquinha, propaganda aí, e já a gente retorna. Não foi criado pelas mãos humanas. O nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer. O nosso Deus não precisa crer em mim ou em você, mas somos nós que precisamos crer. Deus não foi criado pelas mãos humanas. O nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer. O nosso Deus não precisa crer em mim ou em você, mas somos nós que precisamos crer. O Senhor é Deus, desde o início dos tempos, estava em seu trono, desceu e me salvou. E agora, sempre que eu precisar, sei que posso te chamar, pois no trono tu estás. Somente teu é o poder sobre os céus, a terra e o mar. Somente a tua voz faz a tempestade se acalmar. Somente a ti daremos tudo que há em nós. Tu és Deus, iremos te adorar. O Senhor é Deus, desde o início dos tempos, estava em seu trono, desceu e me salvou. E agora, sempre que eu precisar, sei que posso te chamar, pois no trono tu estás. Não mudará, não falhará, não se calará, pois tu és Deus. Não mudará, não falhará, não se calará, pois tu és Deus. O Senhor é Deus, desde o início dos tempos, estava em seu trono, desceu e me salvou. E agora, sempre que eu precisar, sei que posso te chamar, pois no trono Visite nosso site radiotecgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso
negócio é fazer você feliz. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. É isso aí, estamos de volta aí, rapaz. Se você tivesse ouvido a resenha que tava aqui entre o Patrick e o Guilherme pra entender o termo apologeta, apologista e mais um monte, mas tá os dois certos, né, o Guilherme? Os dois Ambos os caminhos levam a mesma coisa. Ai do céu, que a resenha que tava aqui não é o papo teológico ele fica no ar e também fora do ar. A gente continua aqui devendo questões, às vezes, do papo teológico. É, loucura. Mas então, agora chegamos no último bloco aí já, indo pro nosso final, prometemos aí falar o porquê que esses 4 evangelhos aí estão... Tá indo pro final, Por quê? né? Por quê? Por que esses 4 evangelhos foram escolhidos aí? Não sei se o Patrícia chegou a pensar sobre isso, eu que dei uma olhada mais. Essa parte é mais do Michael, hein? Não é mais comigo. Mas qualquer coisa me interpõe se eu falar alguma coisa errada aí. Cara, essa questão de formar a palavra que foi o canon, né? Definir os... Você tava muito bom pra não voltar essas palavras difíceis. Definir, porque é o termo que a gente usa para definir os livros que realmente foram separados para se tornar a Bíblia. Até nos 3 primeiros séculos da igreja não se discutiam isso, não se preocupado em formar um livro fechado ali do Novo Testamento. Todas as discussões que vinham na parte teológica ali eram propostas de ensinar os membros das igrejas, era muitas vezes combater as heresias, então era escrito muitos documentos naquela época. E aí por que esses 4 evangélicos acabaram entrando? Porque nesse decorrer desses 3 primeiros séculos, aí até 325, 350 depois de Cristo, se pegar aí os principais teólogos no início da igreja, que temos aí para citar alguns aí, Flávio Justino, Taciano, Irineu de Lyon, Marcião de Sinope, de Sinop, melhor dizendo, né? O último que eu mencionei pro que é um herege, mas nesse caso não entra em detalhe o que eles defendiam. Mas para defender as suas teologias, os livros que eles usavam eram Mateus, Marcos, Lucas e João. Até os hereges concordam com os Até os hereges, para defender os seus pontos de vista maluco, eles pegavam. Por que eles pegavam esse livro? Porque eram os livros que a igreja primitiva entendia que realmente tinham autenticidade, que eles tinham conhecimento, que eles sabiam, não, esses livros realmente foram escritos por apóstolos, eu sei quem são os autores. Então, além desses aqui, qualquer livros teológicos do início da igreja primitiva, né, a fundamentação, alguns chegam a mostrar no final ali listas, esses são os autores que eu estou usando, os trechos. E eles vão citar ali as cartas de Paulo, vão citar os 4 evangelhos. Então, assim, se ouve muito falar, assim, o evangelho segundo Tomé. Cara, esse é um evangelho que eu só creio se eu ver. Exatamente, Tomé só creio... Só creio vendo tocando, né? Então, assim, é um evangelho que é o mais, assim, entre outros, é o mais polêmico, porque ele tem uma datação bem antiga também. Mas só que assim, cara, nenhum dos teólogos primitivos mencionava esse evangelho. E provavelmente ele era conhecido da época. Então assim, porque eles entendiam que o cara que escreveu ali talvez nem foi Tomé, foi alguém tentando burlar. Então, cara, como é que tu vai levar a sério um evangelho desse? Então assim, depois de 325, aí começa com o surgimento de muito livro, muita coisa escrita. Aí começa a ter preocupação. Gente, vamos ter que, assim, vamos fechar o Novo Testamento, aqueles livros que são autoridades. E mesmo nesse período de definir os livros, nunca houve debate em relação aos evangelhos. Havia alguns debates em relação às cartas. Mas os evangelhos sempre foi muito unânime ali que os 4 que realmente tinham autoridade é Mateus, Marcos, João, Marcos, Mateus, Lucas e João, né, nessa ordem. Então, Michael, provavelmente esses 4 evangelhos eram o que tinham o selo de verificação mais próximo àquilo que realmente aconteceu. Era o que a igreja primitiva confiava. Os 4 que, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Era o selo definitivo, né? Afinal de contas, até certinho, verificado. Por exemplo, o outro evangelho que esse ficou famosão nos últimos anos é o evangelho de Judas, né? Quer dizer que Jesus tinha uma coisa. Oi? O evangelho segundo Judas, né? Que Judas não é o Iscariotes. Não é o Iscariotes. Outro Judas. Eles se chamaram de evangelho segundo Judas porque eu acho que o livro dizia que Judas não traiu Jesus, na verdade, né? Foi um injustiçado. Só que, cara, esse evangelho, ele foi encontrado... foi a vítima. Só que esse evangelho ele foi encontrado no Egito, 300 anos depois, escrito em uma língua egípcia. Né? Então, assim, ali já deu pra assim, ele foi escrito 300 anos depois. Então, assim,
como é que tu vai querer contestar um evangelho escrito 300 anos depois, o que é com certeza não foi testemunho ocular que escreveu aquilo, e querer bater peso com evangelhos que a igreja primitiva unanimemente reconhecia que era autoridade. Então assim, não tem o que discutir, por que Judas também não é considerado. Cara, não tem evidência, não tem referência, ninguém mencionava esse evangelho. Foi um texto que alguém contou pra alguém, que contou pra alguém, que contou pra alguém, e alguém que recebeu de alguém escreveu. A Então, questão dos evangelhos aí, os apócrifos, os pseudepígrafos. Exatamente. Eles... começou aí os dois agora. Não, Pseudo vem de falso, epígrafos de cartas, não são falsas cartas, falsos escritos. A questão muito é bom. que na nossa época, a época moderna, assim, as pessoas têm o costume de pegar o trabalho de outras e colocar o nome delas, né? Na época plágio. antiga, isso O mesmo. famoso plágio. Na época antiga era o contrário que acontecia. Eles escreviam o trabalho deles mesmo e para as pessoas acreditarem eles pegavam o nome de uma pessoa com autoridade. Então era o contrário, não era é um plágio invertido, digamos assim. A pessoa que escreveu, ela mesma dava a autoria a outra pessoa pra tentar trazer credibilidade àquilo que ela Isso escreveu. mesmo. Mas assim, a igreja primitiva, ela não embarcou nessa onda da época, né? Então, cara, há 300 anos de Cristo, provavelmente tinha gente que talvez era neto, que conheceu os apóstolos. Então, assim, sabe, cara, isso aqui, o meu tio não me contava nada disso, o que ele me contou é diferente. Então, assim, A história que eu ouvi não foi essa. a tradição cristã, ela foi se consolidando em volta desses 4 evangelhos, porque eram os evangelhos que tinham essa autoridade que as pessoas ouviam, isso eu sei que é verdade. Os demais que foram escritos no século VI, século VII, cara, não tem nem o que discutir de autenticidade ou querer entrar no fechamento O do Novo intervalo Testamento. é muito grande, É né, muito entre os grande, então acontecimentos. assim, é discussão tola aí de ateu aí que quer fazer bagunça. Discussão à toa de à toa. De à toa aí. Então, gente, mais ou menos resumidamente, esse aí é o que a gente tinha proposto para falar hoje à noite, né? Que era explicar aí um pouco esses 4 evangelhos, o propósito deles, para que agora quando você for começar a ler, você já tenha uma visão mais, assim, talvez clara do porquê que o evangelho foi desse modo, por que os autores escreveram. E entender por que são esses 4, né? Justamente porque é o que a tradição cristã definiu, e o definiu justamente porque começou a surgir muita coisa esquisita e eles tiveram que realmente fechar e dizer, a partir de hoje são esses 4. Né? Então, assim, tenha confiança que o que está na sua mão ali, ele é inspirado por Deus e cara, a gente, em hipótese alguma, a gente pode esquecer o trabalho do Espírito Santo, né, de fazer essas obras chegarem até nós e proteger, porque provavelmente o diabo muito tentou desacreditar e tenta até hoje, muito mais naquela época, de espalhar, de talvez não permitir que essas cartas chegassem. Então, assim, Deus foi muito fiel em preservar. Mas nós temos também as evidências históricas de que não foi assim do nada, o troço veio do céu, não, foi construído de forma gradual as coisas. Existem fatos que podem comprovar a construção e a chegada desses livros até Isso. hoje, vários fatos históricos, inclusive grandes avanços tecnológicos que só foram possíveis através da Bíblia. Acho que não sei se vocês vão comentar isso aqui, mas sobre até a primeira impressora de Gutenberg, que foi feita para imprimir a Bíblia. Sim, para poder espalhar ali na Reforma Protestante, Exatamente, né? que é um assunto que é bem legal, porque na verdade, foi o Michael falou, é a ação do Espírito Santo para trazer a palavra que era viva 2000 anos atrás, é viva hoje e vai ser viva até Cristo voltar. Exatamente, né? A palavra de Deus, ela é eterna e não muda, e 2000 anos de história aí, ela está viva e fortificada, e por mais que tente, ninguém consegue fazer ela apagar, né? Cara, da minha parte era isso, a gente agradece muito você que estava participando aí, que você que ouviu, você anotou aí, talvez não entendeu muita coisa, mas já foi suficiente para você querer correr atrás e pesquisar, rapaz, isso aí já é o objetivo. Já é o objetivo, que você objetivo fica do Papo Teológico é isso. Isso aqui é só a ponta do iceberg de muita coisa que tem para se pesquisar, e você ir atrás, e quanto mais você conhecer a palavra, mais Deus começa a se revelar para ti, mais você entende o propósito de Deus para sua vida. Guilherme, sua saudação aí, depois do Patrick, hein? Não, da minha parte foi muito legal. Na semana passada eu pude ouvir o programa lá fora, nas área externa aqui do nosso estúdio, eu fiquei acompanhando, e participar aqui é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está aqui conversando, que a gente está aqui entre 3 amigos aqui, mas ao mesmo tempo a gente está falando da palavra de Deus, que é muito legal. Então eu espero que tenha suprido as expectativas aí do Michael ao me convidar, e Show de bola, foi show de bola. muito obrigado aí pela audiência de vocês, e da minha parte era isso. Patrick, acho que vai que é tua aí, tá? Isso aí, então, né? Mais um programa aí. Dessa vez nós falamos sobre os 4 evangelhos, né? Então, agradeço ao Michael aí pelo convite mais uma vez, né? Foi um prazer estar aqui com vocês para explicar mais pro pessoal. E semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo dia, temos
mais um Papo Teológico. E se você quiser deixar alguma sugestão aí, algum assunto que você queira que entre na roda aí, mande pro nosso WhatsApp aí, 997546922, nos comentários do Facebook, aí deixa a sua sugestão aí que a gente vai ser uma alegria poder pesquisar e se orientar. Como eu falei semana passada, não somos teólogos, mas somos gente aí que gostamos de pesquisar e eu considero que Futuro teologia... teólogo aqui. O Patrick, o Patrick tem o vai sonho. ser Eu o também futuro ainda teólogo. quero futuramente fazer um curso de teologia no devido Eu tempo. acho que é só eu que sou mesmo sou o Mas intruso da o objetivo questão. disso tudo é Leigo transmitir aqui. conhecimento, né? O jornalista da questão. É transmitir conhecimento, então que você possa ser enriquecido pelo conhecimento. Uma boa noite para você aí, fique ligado na nossa programação amanhã de manhã, 6 horas da manhã, cedinho aí, já tem a Roda de Galpão, meio-dia, tem nosso amigo 11h30. Guilherme aí, 11h30, eu confundo. Ele sempre terá o horário do meu programa. É Tá na 11h30 benção. aí, a hora da informação com o Guilherme. Então, um abração para você aí, que Deus possa te abençoar e até a próxima.